Antes de elevarmos nossas palavras em oração, quero te convidar a refletir comigo sobre algo profundo e urgente. Vivemos tempos sombrios. Não é preciso olhar muito longe nas famílias, nos lares, nas empresas, nas ruas, nos noticiários há uma sombra que tenta cobrir tudo. Desentendimentos, crises, desespero. Parece que o mundo inteiro está envolto por uma névoa espessa de angústia e confusão. Mas mesmo em meio a tanta escuridão, há um chamado poderoso vindo do alto. Seja luz. Você e eu fomos escolhidos para brilhar em meio às trevas. Deus, em sua infinita misericórdia, nos levantou para sermos faróis. Quando olho para trás, me lembro da escuridão em que vivia perdido, ferido, caminhando sem direção. Mas o Senhor entrou na minha história, mudou meu destino e me resgatou das trevas para a luz gloriosa do seu amor. E esse é o desejo de Deus para todos nesta terra: que saiam da escuridão e caminhem rumo à luz da vida. Cristo é a luz do mundo. E agora, Ele olha para nós e declara: vocês são a luz do mundo. Que grandeza, que responsabilidade! Brilhar onde há trevas, amar onde há ódio, levar esperança onde reina o medo. Se essa luz já alcançou o seu coração, escreva aqui nos comentários: glória a Deus. Ser luz não é apenas um título bonito. É uma missão, uma responsabilidade que carrega peso espiritual. Jesus nos compara a uma cidade construída sobre um monte, visível, inconfundível, impossível de esconder. E ele vai além. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no alto, para iluminar tudo ao seu redor. Assim deve ser a nossa vida, um reflexo vivo da glória de Deus. O brilho da nossa luz não vem de nós mesmos, mas do Espírito de Deus que habita em nós. É Ele quem nos capacita a amar, a perdoar, a viver com integridade e compaixão em um mundo quebrado. Nossa luz deve ser constante, mesmo quando ninguém estiver olhando. E mesmo quando parecer fraca, ainda assim é capaz de romper a escuridão mais densa. Não precisamos ser estrelas grandiosas ou holofotes intensos. Deus não nos chamou para sermos espetaculares, Ele nos chamou para sermos fiéis. Uma vela pode parecer pequena, mas quando acesa, espanta o medo e esquenta corações. Que o nosso compromisso diário com Deus seja como essa chama, simples, sincera e constante. Se você deseja brilhar para Deus mesmo nas pequenas atitudes, escreva aqui nos comentários: quero ser essa luz. Para entendermos a profundidade do que Jesus quis dizer ao nos chamar de luz, precisamos nos transportar ao seu tempo. Naquela época, não existia energia elétrica, nada de lâmpadas fluorescentes ou LED. As casas eram iluminadas por simples lamparinas de barro, alimentadas com óleo. Cada chama era preciosa, e mesmo pequenas, quando reunidas, podiam iluminar vilas inteiras. Jesus usou essa imagem propositalmente. Ele queria que seus seguidores entendessem que, mesmo que suas vidas parecessem pequenas, isoladas ou simples, quando acesas por Deus, poderiam transformar tudo ao redor. Uma única luz pode fazer diferença em meio à escuridão total. Agora imagine centenas de luzes, milhares, milhões. É isso que a igreja é chamada a ser. Um conjunto de vidas acesas, brilhando com propósito, transformando bairros, cidades e nações. Você não precisa ser famoso. Você só precisa ser fiel. Não precisa ser brilhante aos olhos do mundo, mas deve ser constante aos olhos de Deus. Sua fidelidade no secreto, seu amor no silêncio, sua bondade no cotidiano, tudo isso é luz. Luz que cura, luz que aquece, luz que mostra o caminho. Se você crê que até uma pequena luz pode fazer diferença, comente aqui: eu sou uma lamparina de Deus. Um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que brilhou em meio à escuridão foi Daniel. Imagine um jovem tirado de sua terra natal, vivendo como escravo num império perverso, rodeado por idolatria e imoralidade. Tudo ao seu redor gritava trevas. Mas mesmo assim, Daniel não apagou sua luz. Ele acendeu ainda mais forte. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os prazeres da Babilônia. Recusou a comida e o vinho do rei, não porque era um ato rebelde, mas porque era um ato de consagração. Ele preferiu obedecer a Deus mesmo correndo o risco de perder tudo. Essa decisão simples, mas firme,
acendeu uma luz tão intensa que mudou não apenas sua vida, mas a história de toda uma nação. E o que isso nos ensina? Que brilhar para Deus começa nas pequenas decisões, nos bastidores, naquilo que ninguém vê. Daniel brilhou com humildade, coragem e obediência. E por causa disso, Deus o usou diante de reis e reinos. Em tempos de medo, ele teve paz. Em tempos de pressão, ele teve firmeza. Em tempos de crise, ele foi a resposta de Deus. Se você quer ter a coragem de Daniel e brilhar mesmo quando for difícil, comente. Amém. Certa vez, o rei Nabucodonosor teve um sonho tão perturbador que ninguém conseguiu interpretá-lo. Ele ficou tão furioso que ordenou a morte de todos os sábios. Um decreto de morte foi lançado, mas Daniel não se desesperou. Ele não correu. Ele não se escondeu. Ele foi direto à fonte da verdadeira luz, Deus. Junto com seus 3 amigos, ele buscou o Senhor em oração. E Deus, fiel como sempre, respondeu. Revelou a Daniel não apenas o conteúdo do sonho, mas também seu significado. Quando Daniel foi levado diante do rei, não se exaltou, não se engrandeceu. Ele apontou para o céu e disse: Não há homem na terra capaz de desvendar isso, mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Daniel brilhou não porque era talentoso, mas porque era dependente de Deus. E naquele momento de escuridão profunda, sua luz foi tão forte que até o próprio rei da Babilônia, um dos homens mais temidos da história, caiu de joelhos e reconheceu a glória do Deus Altíssimo. Veja o poder que há em uma vida rendida e disposta a ser luz, mesmo cercada por trevas. Se você crê que Deus ainda revela mistérios e usa os que confiam nele, escreva: Deus é minha luz e salvação. Daniel não foi o único. Seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também brilharam em uma hora sombria. Quando o rei ordenou que todos se curvassem diante de uma estátua dourada, eles se recusaram. Foram ameaçados de morte, jogados em uma fornalha ardente. Mas mesmo diante do fogo, eles não apagaram sua fé. Essa luz que brilha em meio ao fogo é a mesma que o Senhor deseja acender em nós. Uma fé que não depende de circunstâncias. Uma luz que não se apaga diante da perseguição. Uma chama que não é apagada pelas pressões da sociedade. Eles disseram ao rei: Mesmo que Deus não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. E por causa dessa fé, Deus os livrou, e mais do que isso, caminhou com eles no meio do fogo. Querido irmão, querida irmã, você não está sozinho. Se você está enfrentando momentos difíceis, saiba, Deus entra na fornalha com você. Ele não te abandona. Como Daniel e seus amigos, seu testemunho pode ser a centelha que acende a fé em outros. A sua luz pode quebrar cadeias. Pode fazer reis reconhecerem que só há um Deus verdadeiro. Se você crê que Deus caminha com você até nas lutas mais quentes, escreva: Ele está comigo na fornalha. Em meio a esse mundo sombrio, o chamado de Deus é claro: mantenha sua luz acesa. Não apague sua chama só porque o ambiente parece frio ou indiferente. Não esconda sua fé porque alguns zombam dela. Cada gesto de bondade, cada atitude de perdão, cada palavra de esperança é como uma faísca acesa em um mundo mergulhado na escuridão. A Bíblia nos lembra em Pedro 2, versículo 9 que fomos escolhidos, um povo santo, separado, pertencente a Deus, para proclamar suas maravilhas. Isso significa que sua vida não é por acaso. Sua história, suas lutas, suas cicatrizes, tudo pode ser usado para refletir a luz de Cristo. Mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o retorno parece pequeno, continue brilhando. Talvez você ache que sua luz é pequena demais, que ninguém repara, que não vale a pena. Mas não subestime o impacto de uma chama fiel. Uma vela acesa pode acalmar um coração aflito. Pode guiar um perdido. Pode lembrar alguém que Deus ainda está por perto. Por isso, não deixe sua luz se apagar. Mantenha-a acesa com oração, com fé, com amor, mesmo quando ninguém estiver vendo. Se você decide hoje manter sua chama acesa para Deus, comente: Minha luz nunca vai se apagar. Mesmo que uma lâmpada individual pareça frágil, algo poderoso acontece quando muitas se acendem juntas. É assim com o povo de Deus. Quando nos unimos em oração, em serviço,
Em compaixão, somos como uma cidade iluminada na escuridão da noite, impossível de ignorar. O mundo pode tentar silenciar uma voz, mas nunca conseguirá apagar uma multidão que brilha com a luz de Cristo. A igreja é chamada para isso, não para brilhar sozinha, mas para brilhar em unidade. Cada um de nós é uma pequena chama. Juntos, somos um incêndio santo que pode aquecer corações frios, trazer luz a lares quebrados, restaurar vidas perdidas. E quanto mais nos aproximamos uns dos outros e de Deus, mais intenso é o brilho que lançamos. E mesmo em coisas práticas, o Senhor nos ensina a sermos luz, ser honestos quando seria mais fácil mentir, oferecer ajuda quando o mundo manda ignorar, perdoar quando tudo dentro de nós quer punir. Essas atitudes simples, mas poderosas, fazem com que os outros enxerguem a diferença em nós e desejem conhecer a fonte dessa luz. Se você quer se unir a essa multidão de luz e ser parte da mudança, escreva: juntos, iluminamos o mundo. Pai Celestial, hoje nos colocamos diante de Ti com corações humildes e gratos. Reconhecemos que vivemos num mundo envolto em sombras, onde há dor, confusão e injustiça. Mas mesmo assim, Tu nos chamaste, não para recuar, não para temer, mas para sermos luz em meio à escuridão. Obrigado, Senhor, porque quando estávamos perdidos e quebrados, Tu nos alcançaste. Jesus, a luz do mundo, veio até nós, não para nos condenar, mas para nos mostrar o caminho da salvação. Tu nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Agora, pedimos, fortalece-nos. Ensina-nos a refletir Tua glória com coragem, verdade, humildade e amor. Senhor, nos momentos em que formos tentados a nos esconder, reacende a chama dentro de nós. Quando estivermos cansados, renova nossas forças. Quando nos sentirmos sozinhos, lembra-nos que o Teu Espírito habita em nós. Que cada passo nosso, cada palavra, cada atitude seja um reflexo da Tua presença em nossas vidas. E enquanto caminhamos nesta jornada, que possamos lembrar, não fomos chamados para ser perfeitos, mas para ser fiéis. E mesmo pequenas luzes podem transformar grandes escuridões quando entregues nas Tuas mãos. Que o nosso brilho aponte sempre para Ti, Senhor. Se essa oração tocou o seu coração e você quer ser uma luz viva neste mundo, escreva nos comentários. Amém. Que a luz de Cristo brilhe em mim.